Bora lá, turminha, para esse tema aí tão importante, né, turminha? Modelos atômicos, né? Então, turminha, modelos atômicos é falar dos modelos que a gente já inventou, né, para tentar entender a matéria aí, né? Conceito de átomo e tudo mais, sempre presente, né? Mesmo quem nunca estudou o tema, já ouviu falar dessa palavra, átomo, atômico, né? Isso aqui é um monumento lá na Bélgica que chama átomo. Então, uma representação artística aí desse conceito tão interessante, né? Turminha, vocês já estão careca de saber, né? Vocês terceiro ano aí já dos modelos atômicos, então eu trago aqui um pouco de visão experimental, né? Os vestibulares estão cada vez mais cobrando uma visão mais aprofundada de modelos atômicos, né, moçada? Então, assim, primeiro de tudo, turma, é importante entender que o modelo atômico vigente é sempre fruto da percepção de uma época, tá? Então, em cada momento da história, a gente teve uma visão do átomo porque a gente tinha disponível ali alguns recursos que foram mudando, né? A experimentação foi mudando, então vai mudando o modelo, tá? Então não existe um modelo atômico correto, né? Existe cada vez mais um modelo atômico mais preciso, né? Eu tinha um professor que ele dizia que nenhum modelo é correto, né? O que ele dizia? Ele falava, todos os modelos são errados. Mas, pô, como assim, professor? Aí ele fala assim, alguns modelos são úteis. Então é isso, turminha, sempre tem em vista isso. Modelos atômicos são utilidades científicas, né? São esquemas teóricos para a gente tentar compreender as coisas aí, baseada nas informações que a gente tem no momento, né? Vamos lá então. Ó, turminha, óbvio que tem que começar a falar de modelo atômico, tem que falar dos gregos, né? Os caras a gente tem que tirar o chapéu. Tudo bem que eles estavam lá de boa, né? Tinha os escravos para fazer tudo para eles, só restava um belo tempo para pensar, né? Mas podia estar pensando besteira, mas não, estava pensando na matéria, do que é constituída a matéria, né? E lá em 400 a.C., esses dois caras aqui, eles fundaram uma escola de pensamento chamada os atomistas. Então esses caras aqui são chamados de atomistas. Eles que cunharam esse termo, né, moçadinha? Átomo, então, áton, é uma palavra grega. Dividindo aí a palavra, moçada, tom é pedaço, né? Tom é pedaço. Pense nas tomadas de um filme, nos tomos de um livro, são pedaços. E esse prefixo a, vocês já sabem que a é negação, né? Anencéfalo, anacrônico, enfim. A é negação. Então, átom é aquilo que não tem pedaços. A tradução que nós do Ocidente fazemos é indivisível, né? Indivisível. Então eles pensaram lá em 400 a.C., poxa, não é possível. Eu vou dividir na matéria, eu vou fragmentando, né? Eu pego uma pedra, vou fazendo ela virar pó, pego aquele grãozinho de poeira e vou quebrando, vou quebrando. Vai chegar uma hora que eu não consigo quebrar mais. Mas hoje pra gente é tão, né, bobo tudo isso, mas vocês têm que pensar como o pessoal daquela época, né? Eles não tinham recursos para experimentar isso. Então, o único recurso era o intelecto, né? E isso eles tinham, né? E a liberdade de pensamento eles tinham também. Então criou-se esse termo, né, moçada? Que assim, demorou anos para poder ser comprovado porque não existia recursos experimentais, né? Mas a validade é essa, né? O pensamento, né? Eles inauguraram esse pensamento, tá? Sobre a matéria, a indivisibilidade da matéria. Então ficou essa ideia aí de indivisibilidade, né, moçada? Mas assim, filosofia, né, turminha? Quando que a química realmente começa a se debruçar de maneira mais eficiente sobre esse tema, né? Lá em Lavoisier, né? Tá aqui o Lavoisier, a senhora Lavoisier também. Quando Lavoisier estabelece a lei da conservação das massas, né, moçada? Vocês já conhecem, então ele percebe que numa reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Né? Depois a gente vai ter lá o Proust com as leis ponderais, né, as proporções entre produtos e reagentes que não se alteram. A gente vai ter também as leis de Gay-Lussac, vocês lembram da lei dos gases, né? Proporções entre os gases, o volume molar. Não existia esse termo ainda na época, mas enfim, o conceito, né? Eles começam a perceber essas proporções, né, moçada? Então aí surge Dalton, moçada. Então a lei das proporções, né, independente
a quantidade usada numa reação química, o que se mantém são as proporções, né? Então nessa reação química aqui, ó, 10 está para 80, assim como 5 está para 40. Ou 80 está para 90, assim como 40 está para 45. São as proporções. A famosa receitinha de bolo do Proust, né, moçadinha? Lei das proporções constantes. E aí, turminha, que baseado nesses resultados experimentais, vem o modelo de Dalton, tá? Então é importante entender que o modelo de Dalton, a relevância dele é que é o primeiro modelo baseado em experimentos, né? Então ele inaugura a ciência atômica nesse sentido, né? Os gregos eles só pensavam, tinham as ideias, mas o Dalton ele consegue criar um modelo que explica as observações experimentais, né? Lavoisier e Proust eles observaram proporções, né? Observaram igualdades, né? Mas eles não souberam explicar. Dalton, a genialidade de Dalton é que ele pegou lá a ideia dos atomistas, de Demócrito, de Leucipo, e falou, pô, acho que é isso então que explica, né? Como que pode, né? Aí Dalton fala, não, então é isso. Existe uma partícula indivisível chamada átomo, aí ele resgata o termo dos gregos, e ele fala, e é isso, a matéria é feita desses átomos. Então numa reação química, os átomos eles apenas se recombinam. Moçadinha, quando vocês fazem um balanceamento de uma equação química, né, vocês estão usando Dalton, tá? Então, o teorema do modelo atômico de Dalton ele é suficiente para você balancear uma equação química, fazer uma estequiometria, tá? Você não precisa sair daqui. E isso que é muito rico em Dalton, ele explica tudo. E o modelo de Dalton ele traz para a gente essa capacidade de prever essas proporções, né? Então o Dalton vai falar o quê? Os átomos são pequenas esferas, maciças, indivisíveis, né? O elemento químico é o quê? É a identidade de um átomo, né? Então todo átomo que tem a mesma massa e o mesmo tamanho pertence ao mesmo grupo, que ele chama de elemento químico. Elementos químicos diferentes vão ter massas, tamanhos e propriedades diferentes. Combinação de vários elementos químicos é a formação de uma nova substância. Então uma reação química é o quê? É o rearranjo desses átomos, moçadinha. E é muito legal pensar nisso, né? Esse modelo de Dalton explica pra gente as reações, né? Se você pensar aqui nessa reação, vamos pegar, por exemplo, N2 mais H2 produzindo amônia, o Dalton ele explica pra gente as proporções, né? Eu tenho que ter 3 aqui, eu tenho que ter 2 aqui, eu tenho que ter 2 aqui, tem que ter 1 aqui. Ele explica essas proporções pra gente. Se a gente pegar e visualizar isso em termos de átomos, né? Eu tenho aqui, ó, esse parzinho de átomos de nitrogênio, eu tenho 3 parzinhos de átomo de moléculas de hidrogênio. E o que eu vou ter nos produtos? Eu vou ter esse rearranjo, né? Eu vou ter esse rearranjo. Olha só. O átomo de nitrogênio se rearranja com os átomos de hidrogênio. Então, aqui Lavoisier está previsto já, né? Os átomos não se perderam, eles só se rearranjaram. Por que a massa não variou? Porque são os mesmos átomos, com as mesmas massas. Nada se perdeu e nada se criou aqui. Então, a visão de Lavoisier traz para a gente a capacidade de entender isso aqui, ó. Reagentes e produtos são os mesmos átomos que apenas se recombinaram, né? Parece bobo para vocês hoje, mas isso aqui foi uma grande revolução, tá, turminha? A única coisa que o modelo de Dalton foi superado, então, depois, moçada, é aqui, ó. Essa ideia que ele tinha de átomos como pequenas esferas maciças e indivisíveis. Até hoje, o modelo de Dalton é suficiente para entender uma equação e tudo mais. Mas Dalton não foi suficiente para explicar a natureza elétrica da matéria. O que é a natureza elétrica da matéria, moçadinha? Esse desenho aqui é péssimo, mas eu tenho um videozinho aqui legal para explicar. Moçadinha, como eu disse, né? Explicar conceitos para vocês saberem se virar no vestibular, né? Turma, dá para fazer uma lâmpada com qualquer coisa, ó. Esse é um tubo de vidro cheio de ar e o cara só chumbou aqui, ó, um metal de cada lado, tá bom? Então aqui dentro tem ar, tá, turminha? Só para mostrar para vocês que dá para fazer uma lâmpada de ar. Onde você quer chegar com isso, professor? Turminha, isso aqui são os tais dos raios catódicos. Olha só, essa mangueira aqui, ó, que o tiozinho botou, é só uma bomba de ar, tá, moçada? Ele só fez um vácuo ali dentro. Um vácuo não, né? Uma pressão menor de ar dentro da lâmpada, mas é ar atmosférico, tá, moçada? E aí ele ligou cada metal, cada ponta da lâmpada no polo de uma bateria, tá? Então o polo positivo de um lado, aqui ó, tem um eletrodo,
o polo negativo do outro lado, tá bom? Então, moçadinha, isso aí é uma lâmpada, é um tubo, né? Chamado tubo de Crookes, que vocês devem ter ouvido falar já, que tem ar atmosférico aí dentro. Então eu peguei esse exemplo aqui para mostrar para vocês que dá para fazer lâmpada de qualquer coisa. Óbvio que tem umas lâmpadas mais eficientes, com os gases melhores e tal, mas o conceito é esse, tá, moçada? Então, ó, ar atmosférico, não tem segredo, tá? Cada lado de uma lâmpada, da lâmpada está ligada num um polo de uma bateria. Tem o polo ligado ao polo negativo da bateria e tem o eletrodo ligado ao polo positivo da bateria. Vamos adiantar um pouquinho para ele mostrar. Agora ele está falando, né? Vai apagar, apagou a luz e vai ligar a bateria. Lembre, tem ar, só tem ar aqui, baixa pressão aqui dentro, moçada. Agora ele vai aumentar a voltagem. E é aqui que surge a grande revolução científica do século passado, moçada. Passado não, é passado. Retrasado. Final de 1800. Olha isso, turma. Esses são os raios catódicos que estão se formando dentro da lâmpada. Por que raios catódicos? Porque eles estão saindo do cátodo e indo para o ânodo. Ah, professor, mas isso aí... Você está querendo enrolar a gente, hein? Não, turminha. Pode parecer bobeira, mas aqui surge a grande revolução, tá? Aqui acontece a descoberta do elétron. Deixa eu explicar para vocês, ó. Tem um desenho explicando melhor aqui. Então, moçada, o Crookes foi lá e para demonstrar o princípio ele colocou um anteparo, né? Entre o cátodo e o ânodo ele colocou um anteparo. Que ele queria mostrar o quê? Que esse raio que se formava era como um raio de luz. Por quê? Porque ele formava sombra. Então, olha só, os raios catódicos estão saindo do cátodo e indo em direção ao ânodo. Se não tiver nenhum anteparo, eles vão bater no outro lado. Se tem um anteparo, ele colocou essa cruz de malta aqui só para fazer uma média, né? O anteparo vai fazer... esse aqui é o Thomson, moçadinha. O Thomson sacou o experimento e falou assim, pera lá. Então, olha só, a sombra que eu falei para vocês, né? Os raios catódicos estão saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. E aí, turminha, aqui que tá a genialidade dos caras, olha só. Isso é uma luz qualquer. Alguém falou, ele falou assim, é uma luz qualquer? Olha só o que acontece se eu botar um... Eu vou voltar aqui para vocês verem. E vou diminuir bastante o tempo aqui para vocês verem o que está acontecendo. Então, vou voltar aqui. Quando ele ligar a lâmpada, moçadinha, tem um conjunto de pás lá dentro que podem correr soltos, tá? Vamos lá. Ó, ele vai ligar. Ligou a lâmpada. Esse conjunto de pás, que parece um moinho, né? Vai ser empurrado pelos raios catódicos, moçada. Então, não é simplesmente um facho de luz. É um facho de luz que está empurrando matéria. Então, tem matéria nesse facho de luz. Não é qualquer tipo de raio. Não é qualquer tipo de raio de luz. Tem partícula. Professor, mas será mesmo? Bom, chegou do outro lado, né? O que a gente faz para ter certeza que não é inclinação aí, alguma coisa? É só inverter a polaridade. Então, ó, ele vai inverter a polaridade e vamos ver o que vai acontecer. Agora ele vai inverter a polaridade, o que era cátodo vai virar ânodo e o que era ânodo vai virar cátodo. Inverteu, ligou. Vamos ver. Vai, cabra. Tá indo pro outro lado, turminha. Tá vendo? Acelerou pro outro lado. Então é isso que eu queria que vocês vissem, tá bom? Ó, ligou para um lado, ela começa a acelerar. Então tem alguma partícula, moçada, que está saindo do cátodo e está indo em direção ao ânodo. Tem partícula aqui, turma. Tem partícula aqui. Que está batendo nessa pazinha e está empurrando ela. A prova disso é que se eu inverter a polaridade, ele vai empurrar na direção oposta. Haha. Tem alguma partícula saindo do cátodo. Partículas catódicas. Tá?
Partículas catódicas. E aí, moçada? Ah, então tá, é partícula, mas tem carga. Por quê? Porque se eu aproximo um ímã, desvio o raio, né? Se eu aproximo o polo negativo do ímã, desvio o raio. Se eu aproximo o polo positivo do ímã, atrai o raio. Então, moçada, eu tenho aí uma partícula que sai do cátodo. Essa partícula sai do cátodo. O cátodo é chamado de polo negativo por convenção. Partículas catódicas que têm carga. Qual é a carga delas? Bom, se elas saem do polo negativo, a carga delas é negativa por convenção. Daí que surge a convenção dos elétrons ter carga negativa. Haha. E ela é matéria, ela é uma partícula, porque ela empurra aquelas pazinhas, né? Então não tem como negar que ela é partícula. Olha só, vai virar o ímã. Agora, quando ele aproximar o polo positivo do ímã, ele vai atrair o raio. Que legal, né, turma? Raios catódicos. Raios catódicos, então esse é o Thomson. O experimento de Thomson comprova que existem partículas saindo do cátodo, que tem carga negativa, que são oriundas da energia elétrica, vamos chamar elas de elétrons. Qual que é a carga das partículas catódicas que saem do cátodo? Bom, o cátodo é polo negativo, carga negativa. Lindo demais, né, turma? Então, moçada, qual que é a relevância de Thomson aqui? Né? Geralmente a gente só vê lá o pudim de passas. Não, para pra pensar. Os caras conseguiram determinar até a carga específica do elétron. Como? Tem um experimentozinho aqui, depois se vocês quiserem, parem para pensar nisso, né, depois. Mas tá aqui. Experimento de Millikan, né, determinou a carga do elétron. Robert Como? Millikan, working at the Ele dispersou aqui gotas de óleo, né, e fez elas serem bombardeadas por elétrons. Quando a gota de óleo absorve um elétron, os raios catódicos aí, ela fica carregada com um elétron. E aí ele aplicou um campo magnético, né? Positivo e negativo. Aqui entre essas duas placas tem uma carga. A carga necessária para... Então quando a voltagem está desligada, as gotas vão caindo. Mesmo as que estão carregadas de elétron. Quando liga a voltagem, moçada, as gotas que estão carregadas com um elétron param. Qual é a voltagem necessária para fazer a gota parar aqui e levitar? É a carga, é a voltagem elétrica que iguala a gravidade. Aí é só fazer conta, né, moçada? Aí é trabalho de matemático, mas dá para descobrir a carga elétrica em coulombs. Por quê? Porque a carga elétrica é necessária para manter um elétron vencendo a gravidade. Que loucura, né, turma? Só para derreter a cabeça de vocês aí, depois vocês ficarem pensando nisso, hein? Mas vamos voltar aqui. Então, ó, Thomson traz pra gente a descoberta do elétron através dos raios catódicos, turma. Então, relevante por quê, moçada? Da onde está saindo essa partícula, esse elétron? Do cátodo. Mas do que o cátodo é feito? De algum metal. Mas o metal não é feito de átomo? Tudo é feito de átomo. Se tem algo saindo do átomo, moçada, acaba de cair por terra a ideia de que o átomo é indivisível, né? Se tem uma partícula, então o átomo não é indivisível. Se tem uma partícula menor que o átomo saindo do átomo, o átomo não é indivisível, né? Thomson tenta explicar isso daí falando assim, não, então é o seguinte, o átomo ainda é uma esfera maciça, mas incrustada no átomo tem essas carguinhas de elétron aqui negativa. É o modelo lá do pudim de passas, né, moçadinha? É o modo que eles têm para explicar, né, moçadinha? Mas esse modelo não durou nada, né, turminha? Não durou nada porque logo em seguida foram descobertas aquelas 3 partículas da radioatividade, né? Então teve a descoberta da radioatividade, Marie Curie, o raio-x, que mostrou o quê? Que tinham outros tipos de partículas saindo do átomo. Eu mostrei para vocês esse vídeo, né? Tem vários tipos de partículas saindo do átomo. Não, não é esse aqui não. Tem 3 tipos de partícula principalmente saindo do átomo, né? Vocês viram isso? Quais eram as partículas alfa, gama e beta, né? A gente já viu isso. Então não tem só elétron saindo do núcleo. Tem próton
descoberta do próton. Tem cargas positivas saindo do núcleo também. Saindo do átomo, né? Até aqui eles não sabiam ainda que tinha um núcleo, né? Então o Rutherford bola um experimento. Ele fala assim, eu vou descobrir o que está saindo do átomo. Ele bola o experimento de Rutherford. Que é o quê? Eu vou pegar esse feixe de partículas. Vou pegar aqui. Peraí. Rutherford, crânio, bola um experimento. Assim, bom, eu vou pegar as partículas que estão saindo do... Vamos lá. Vou pegar essa partícula que está saindo do átomo, eu vou fazer ela atravessar um filme de ouro. Então tem um filme de ouro aqui, moçada. O que ele quer ver? Bom, tem várias partículas, né, saindo do átomo. Ele separa só as partículas alfa, tá, moçada? E ele faz as partículas alfa tentarem atravessar essa parede de ouro. Ele atira partículas alfa numa parede de ouro, basicamente, né? E daí? E daí que o esperado é que as partículas alfa batessem no átomo e ricocheteassem, né? Então tudo isso daqui em verde é detector de partículas alfa. Qual foi a surpresa na época deles? A maior parte das partículas alfa, moçada, atravessava a parede. Muito poucas batiam e voltavam. A maior parte atravessava e algumas atravessavam desviando. E aí, a conclusão óbvia de Rutherford e de todo o consenso científico da época é bem claro, né, moçada? Bom, se as partículas que estão saindo do átomo atravessam um átomo, essas partículas são pequenas e elas representam um volume muito pequeno do átomo. Então o conceito atual é esse, olha só, moçada, prestem bem atenção nesse videozinho. Os átomos de ouro, eles têm um volume muito grande, mas eles têm um núcleo maciço. Então as partículas de prótons, quando atravessam, vou botar aqui de novo, quando elas atravessam os átomos é porque elas não batem no núcleo, mas a maior parte atravessa porque não bate no núcleo. Algumas batem no núcleo e ricocheteiam. Algumas são desviadas porque passam muito perto do núcleo. E só, moçada, é isso. Essa é a conclusão do modelo atômico de Rutherford. Então, Rutherford chega ao modelo planetário que vocês conhecem. Tem um núcleo muito pequeno, positivo, e os elétrons são cargas menores ainda, carregadas negativamente, que estão em volta do núcleo. Muito pequenas. A eletrosfera é grandona, mas o tamanho dos elétrons é muito pequeno. Por isso que as partículas alfa lá, que atravessaram o núcleo, elas conseguem atravessar, porque tem vários caminhos para elas atravessarem sem bater em nada, né, moçada? Olha só. Tá? Esse é o modelo atômico de Rutherford. Até que a gente chega hoje, uma fotografia atual aí de átomo. Quem nunca viu átomo, ó, isso aí é uma fotografia eletrônica, né, de átomos de ferro. Cada bolinha aqui é um átomo de ferro. É 1 nanômetro aqui, ó, moçada. A escala dessa foto. Ó, o átomo é menor que 1 nanômetro. Cada bolotinha aqui é um átomo de ferro. O que a gente está vendo aqui? As eletrosferas. A gente não está vendo os núcleos, a gente está vendo as eletrosferas. Então dá a impressão do átomo ser uma esfera? Dá. Mas por que dá a impressão dele ser uma eletrosfera? Dele ser esférico, desculpa. Por que dá a impressão do átomo ser esférico? Porque ele tem uma nuvem de elétrons em volta dele, que dá essa impressão. É como você vê um enxame de abelha, um cardume de peixes. Parece ser maciço, mas não é. Forma-se um volume, mas tem bastante vazio ali, né? Tem poucas. No caso do enxame de abelhas, tem bastante abelha. Aqui tem bem poucos elétrons, né? O maior átomo possível tem 118 elétrons só, né? Enfim, moçadinha, só para vocês refletirem sobre algumas coisas aí, né? Esses conceitos. Então, cai por terra totalmente a ideia de átomo indivisível. Rutherford estabelece então que o núcleo é positivo, a eletrosfera é negativa, as partículas da eletrosfera são muito leves. A eletrosfera é responsável pela maior parte do volume do átomo, mas a massa do átomo está no núcleo. Depois é descoberto o nêutron também, que colabora aí com a percepção de que a massa, o peso está no núcleo, né? São conceitos que vocês já conhecem, né? Então, atualmente essa é a visão das partículas fundamentais do átomo, né, moçadinha? Prótons que estão no núcleo, elétrons que estão na eletrosfera, nêutrons que estão no núcleo. Prótons e nêutrons têm massa quase igual, elétrons têm massa quase 2.000 vezes menor. As cargas, então, uma vez que a carga do elétron é -1, né, a gente convencionou,
A carga do próton é o oposto da do elétron. E o nêutron não tem carga elétrica. Tudo bem, né, moçadinha? Só para concluir então, moçadinha, sempre aparece aí o modelo atômico de Bohr. Pô, moçada, vamos pensar no modelo planetário de Rutherford. Eu tenho um núcleo positivo e tenho um elétron negativo, dando volta em torno do núcleo. Poxa, o que impede esse elétron de ir perdendo energia, perdendo energia, perdendo energia, perdendo energia? Cai no núcleo. Aniquilação total. Bohr vem explicar por que o elétron não cai no núcleo. Ao mesmo tempo, ele explica também, moçada, por que as substâncias têm cores. Já viram o teste de chama? Teste de chama, professor. É, teste de chama. Já ouviram falar? Chama! Moçadinha, teste de chama, hein, ó. Deixa eu explicar primeiro aqui, né? Em cada vidrinho aqui, ó, tem um pozinho, estão vendo? Ele botou um pozinho aqui de um elemento químico diferente. Aí agora ele vai jogar metanol. Por que o metanol? Porque é um álcool que queima sem fazer cor, né? Ele não quer que nada interfira na cor aqui do teste. Beleza. Venenoso, metanol. Cuidado. Pode deixar cego. Se você se intoxicar com metanol, a única coisa que você vai poder fazer é desintoxicar tomando etanol. Já pensou? Tem que ficar bêbado? Então, cuidado, hein? Eu trabalhava com metanol na sessão científica e de vez em quando eu tinha que desintoxicar, né? Mas era só por isso mesmo que eu acabava tendo que consumir algum pouco de etanol. Turminha, agora ele vai acender. Todo mundo aí tá com metanol. Cada elemento químico, moçada, tem uma cor. Esse é o teste de chama. Cada elemento químico tem uma cor porque cada elemento químico emite fótons, emite radiação eletromagnética de certa energia, tá? Muito legal, né? Deixa eu ver aqui a hora que ele mostra qual que é os elementos. Muito bem, moçadinha. Só para explicar então. Só para dar um exemplo, né? Vamos voltar lá. Então, moçadinha, para Bohr explica, né? Assim, moçada, eu tô pulando um monte de desenvolvimento científico. Essa época foi muito, né? Foi a explosão da ciência, né? Então, assim, teve um monte de outros caras que contribuíram, óbvio, né, turminha? Mas, assim, passando bem por cima, né? Então, para explicar as cores dos elementos químicos, a explicação é a seguinte. Quando um elétron de um átomo, de um elemento químico, ganha energia, ele é excitado. A gente fala que ele é excitado. Ai, ui, excitado, isso mesmo. Ele fica excitado, ele ganha energia. Quando ele ganha energia, ele vai para um outro nível energético. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, vamos lá. Eu tenho um núcleo aqui e tenho um elétron aqui em volta, nessa camada. Se ele ganhar energia, moçada, ele vai para um novo estado, uma nova camada. Tá? E quando ele volta para a camada inicial, ele emite luz. Então ele absorve energia, sobe de estado. Sobe para um novo nível aqui. Quando ele volta para o nível inicial, ele libera energia na forma de luz e luz visível. Então a cor é correspondente ao salto que o elétron deu. Tá? É isso que Bohr percebe. Ou seja, o próprio elétron, moçada, ele tem uma energia. Então ele não vai cair no núcleo, porque se ele cair no núcleo, ele deixa de ser um elétron. O elétron é energia também. O máximo que ele pode acontecer é ele absorver energia e ir para um nível mais energético, mas depois ele volta para o nível de nascimento dele, vamos dizer assim, libera a energia de novo, na forma de luz. Tá? Então quando o elemento químico está liberando luz, ele está liberando energia do elétron que está voltando para o seu estado normal. Tá? Então o Bohr ele percebe isso. O modelo de Bohr, moçada, ele é um modelo que a gente chama de modelo quântico. O que é quântico, moçada? Você imagina assim, ó. Bem simplesmente falando, tá? Eu tenho essa camada aqui, ó. O elétron que está nessa camada, ele tem uma certa energia. O elétron que está nessa outra camada aqui, ó, camada mais externa, ele tem mais energia, tá? Ele tem mais energia porque ele tem mais velocidade.
Quanto maior a camada, maior a velocidade do elétron, tá? Então você imagina que são dois carros. Do azul aqui está a 30 por hora e o de cima está a 50 por hora. Você imagina que para ele subir de energia, ele vai de 30 para 50 km por hora, né? Vamos chutar valores aí. O carro em geral, para ir de 30 para 50, ele vai aumentando, né, moçada? 31, 32, 30, vai aumentando a velocidade. O elétron não, moçada. Ele absorve a energia necessária e imediatamente ele vai para 50 por hora. Ou depois ele volta para 30 por hora imediatamente, sem passar por 49, 48, 47. Isso aí a gente fala de saltos quânticos, né? São quantidades de energia fixas. O elétron ele não pode ter valores intermediários. Ele tem ou a energia de uma camada menor ou a energia de uma camada mais externa. Ele não tem a energia intermediária. São níveis quantizados. Isso que é algo quântico, moçada. São quantas de energia. Então, qualquer coisa que tentem vender para vocês com a palavra quântico, que não tem a ver com isso, com quantidades de energia discretas, pacotinhos de energia, é charlatanismo, beleza, moçada? Essa é a mensagem de hoje. Ficou grande aula aí, mas é para vocês refletirem sobre os conceitos mesmo, tá, moçada? E assim, só para vocês entenderem. E aí, finalmente, baseado em tudo isso, das quantidades de energia, é que Linus Pauling estabelece a distribuição, a nossa querida distribuição eletrônica, tá? Então, a distribuição eletrônica é o topo da pirâmide de um desenvolvimento teórico sobre os modelos eletrônicos, modelos atômicos, perdão. Chique demais, né, moçada? É isso, vamos resolver exercício. Beijo, fui!